Sente para mim, por favor. Eu compartilhava com a pastora. Eu percebi uma guerra travada. Os instrumentos mais baixinho um pouquinho, por favor. Eu percebi uma guerra travada contra os casais, querendo tocar mesmo em famílias. Alguns casais já vem tendo problema há muito tempo. E alguns vão perceber que algumas coisas aconteceram sem mais sem menos e criou um atrito, algumas coisas para causar um dano na família. Mas a igreja se opõe a isso. E eu quero orar específico hoje. Quero chamar a pastora aqui, vem, amor, por favor. Eu queria que você que é casal, procura seu cônjuge aí. Se tiver alguém que está fazendo corte, namorando, vai ter ele também. Se tem alguém que é casado ou está namorando de forma certa, eu queria que, se estiver sozinho, viesse aqui à frente, porque você vai representar o seu cônjuge. E eu vou orar por você, pela sua família. Talvez você não é casado, mas quer apresentar algum casal ao Senhor. Sai do seu lugar também, vem aqui à frente. Se você é casado, repito, e nesse momento você está sozinho aí, vem à frente. Se tiver com o cônjuge, não precisa vir, porque está identificado que você está com seu cônjuge aí. Mas se estiver sozinho, vem aqui à frente. Essa oração aqui vai ser testemunho, escute isso. Essa oração vai ser testemunho. Um pouco à frente, pessoas vão falar de alguma coisa que sentiram em casa, que viveram, e você vai lembrar desse momento. A igreja se opõe a toda e qualquer ameaça do inferno contra as famílias. A igreja precisa entender a força que ela tem. A igreja precisa entender que ela não está aqui para ocupar um espaço físico, mas ela está aqui para conquistar vidas, famílias para Jesus. E eu vou falar umas coisas agora que vai incomodar alguém. Se tiver alguém desejando mal para alguma família, se tiver alguém desejando que alguém caia, é melhor tu consertar com Deus, porque a partir de hoje eu estou orando. E eu sei aonde a minha vida está. Eu não tenho medo de você nem do inferno. Eu sei aonde a minha vida está. E eu estou declarando guerra contra quem está tentando algo contra a família de Deus. A partir de hoje, eu e mais algumas pessoas estamos entrando em batalha, mas as famílias do Senhor vão permanecer, não vão ser tocadas, não vão. A equipe que já ora por mim, eu queria que intercedesse por mim. Eu sei o que está acontecendo agora, mas eu sei também o que o Senhor vai fazer. Amém? Se você está perto do seu cônjuge, pega nas duas mãos dele, fica de frente para ele. Se você é alguém que você pretende casar, fica também. Glória a Deus. A partir de hoje, o terceiro domingo do mês, qual domingo? É o domingo da família. Tudo que for ser feito vai ser em prol da família. Todo terceiro domingo do mês. Algumas pessoas vão se surpreender com seu cônjuge. Se prepara para viver isso. Amém? Por que eu chamei a pastora aqui? Porque nós dois fomos muito bombardeados pelo inferno. E o diabo tentou separar a gente antes da gente converter. Muita gente aqui sabe do testemunho. A Tati acompanhou desde cedo, né, Tati? Mas nós conseguimos vencer
pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus. E hoje a vida que eu e ela levamos, de fato não é a melhor, a gente tem muito para melhorar. Mas eu confesso também que não deixa a desejar diante do Senhor, no quesito respeito e temor. Temos muita coisa para melhorar, repito, nós não somos bons, mas a gente tenta ser o melhor a cada dia. E é debaixo dessa autoridade que nós vamos orar por você. Me presta o microfone aqui para cima. Nós vamos orar juntos. E eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer. Toda a igreja fecha os olhos. Aqueles que oram por mim, por favor, cobre a minha vida, da pastora, tudo que é meu. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E nós queremos apresentar cada casal, seja ele casado ou seja ele em preparação para um casamento. Senhor Deus e Pai, vai de encontro, Senhor, a essas vidas. Pai, eu não sei o que cada um deles está enfrentando, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor é completamente sem limite. Em tuas mãos nós entregamos cada família, nós entregamos cada casal, aqueles que estão juntos aqui. Visita eles, ó Deus, com uma unção surreal, sobrenatural. Aqueles que estão, ó Pai, sem a companhia do cônjuge, vai também de encontro a cada um deles, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Então vai de encontro a eles agora, Pai, cauterizando cada ferida, cauterizando cada sangramento, cauterizando cada machucado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, a mente, ao coração de cada um deles, e que possam, Pai, andar na direção do Senhor. Ah, Espírito de Deus, aqueles que já estão alinhados, oh Pai, derrama uma unção nova, diferenciada, e que tudo quanto há no coração do Senhor, que venha sobre o coração, Pai, dessa família, desse casal. Senhor Deus e Pai, nós repreendemos agora, digo eu como autoridade sobre a tua igreja, delegada pelo Senhor, confiada pelo Senhor, eu repreendo agora toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer palavra de ordem contrária, que for contra a família, contra o casal. Eu repreendo agora, unindo a minha fé com a fé de toda a igreja, e jogamos por terra agora, em nome de Jesus. E nós quebramos, anulamos toda consagração anterior, e no momento de agora, nós consagramos ao Senhor cada casal, cada família, cada homem, cada mulher, cada casal que se prepara para o matrimônio. Que tudo aconteça, Pai, para glorificar o teu nome. Senhor, como igreja, nós nos opomos agora a toda e qualquer preparação do inferno para tocar em famílias. Nós cancelamos agora e declaramos frustrado e destruído todo plano e projeto arquitetado pelo inferno. E assim eu abençoo a todos os casais, todas as famílias, todos os que se preparam para um casamento. E não faço isso, Pai, no meu nome. Eu faço isso no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Joga tua mão no alto, aplauda, glorifica, exalta o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte que é para Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão que está do lado. Se sente aí, por favor. Creio que muita coisa aconteceu nessa oração. Quem crê nisso? Querido, presta atenção. Eu fiquei... Sabe quando a gente não sabe discernir se é feliz ou se é triste num momento só? Porque
eu vi no mundo espiritual ataques, palavras contra casais da igreja. Eu fiquei um pouco assustado com isso e meio que sem entender, pensando ser de mim, mas ontem o Senhor trouxe muita clareza no meu coração sobre isso. Ontem, no final do culto de mulheres, eu fiquei maravilhado com o que Deus fez. A pastora que veio aqui, a pastora levou ela para me conhecer, e quando ela me viu, ela começou a falar umas coisas que eu estou digerindo até agora. Confesso que nem dormi a noite direito, eu dormi. Foi assim, bom. Ela não sabe nada da nossa história, nada, e Deus usou ela no profundo, no profundo. É interessante que toda vez que a pastora fala de alguém para ministrar, que ela é muito sábia, assim, ela nunca faz nada sem me comunicar. Eu acho isso maravilhoso, não porque eu sou, mas é porque é princípio, e ela ensina muito isso. E quando ela me falou, eu senti paz sem conhecer a pastora, até porque a pessoa que indicou é alguém, obrigado filho, é alguém que a gente sabe que não indicaria qualquer pessoa. E aí ela veio e foi uma bênção. Interessante que eu trouxe a Simone aqui, voltei em casa para tomar um banho e vim rápido para cá, mas nesse intervalo eu passei muito mal. A pastora depois disse, parece que era o inferno tentando que você não viesse. E a gente pensou assim, mas o diabo não sabe o que essa mulher ia ser usada por Deus, mas o diabo sabe como que Deus a usa. Então ele sabe que é um risco. E aí eu melhorei, aí quase no meio do culto eu vim, e aí eu entendi o que Deus estava fazendo. Você que é casal, você que é família, se prepara, porque o Senhor entra no seu lar, o Senhor entra na tua casa, o Senhor entra no seu propósito, e muita coisa vai acontecer. Esse casal aqui, o segundo atrás do Tiago, o primeiro atrás do Tiago, como é que é seu nome mesmo? Isso, o nome de vocês? Priscila e Isaac? Se prepara para viver o novo de Deus. É novo. Vieram para essa igreja pensando assim, mas e se voltar? E se acontecer de novo? E se repetir? Não vai, porque é a direção de Deus para a vida de vocês. Cria raiz e vocês vão colher o melhor de Deus. Amém? Presta atenção. Nós vamos começar um trabalho com famílias logo que terminar a campanha dos sonhos. Deus colocou isso no meu coração hoje. Eu estou impactado porque Deus está me dando muita coisa antes, não era assim. E eu já estou colocando na agenda o que a gente vai fazer. A gente está trabalhando hoje, tendo o tempo a nosso favor, apesar de que o tempo está correndo muito. Eu confesso que quem me ensinou isso foi a pastora, porque ela é muito antecipada. E eu aprendi isso com ela, honro a vida dela diante de Deus, porque eu aprendi isso e hoje Deus está me dando isso antes. Então, se prepara para a gente viver um tempo novo em Deus esse ano de 2023. Amém? O congresso está aí, as mulheres que ainda não fizeram a inscrição, faça, não deixe de ir, desafio você aí. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus quer que você vá, sim ou não? Sim ou não? Sim. E o diabo? Não. Você vai agradar quem? Amém? Sexto elo da campanha, sexta palavra direcionada sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Creio que o Senhor uma vez mais vai nos surpreender hoje. Tenho convicção disso. Quero chamar a pastora Adriana aqui. Vem cá, pastora, por favor. Aplausos para a vida dela. Pastora Adriana e Hugo, eu quero entregar algo para vocês. Antes de passar o microfone para ela. Deus entra no pensamento dos dois hoje. E algumas coisas vão mudar no pensamento. Quando Deus me direcionou a chamar a pastora, eu fiquei pensando, porque eu já havia chamado uma outra pessoa e não tinha confirmado. E aí eu aproveitei que não confirmou, a direção de Deus e a trouxe. Mas o Senhor falou isso comigo, que vai mudar pensamentos.
tanto seu quanto meu. Não sei o que é e nem qual propósito, mas não estranhe quando isso começar a acontecer. Eu gostava, não sei, coisa grotesca aí. Água gelada, agora eu gosto de água sem gelo. Mais ou menos assim. Bem claro, explícito mesmo. Não vai ter, como é que fala? Dúvida. Quando você entender que o pensamento mudou, saiba que é Deus preparando para algo maior. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida da pastora, pela vida do Hugo, pela vida da família. Coloca sobre ela, Pai, a autoridade que ela precisa para a noite de hoje, e que ela seja o porta-voz do Senhor aqui, e que tudo quanto o Senhor tem, Pai, para essa igreja, que ela entregue a nós vindo do Senhor. E assim eu abençoo, declaro todos guardados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e você diz amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Os irmãos também que estão de longe aí em casa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você aí. Deus é Deus de longe e Deus é Deus de perto. Então seja alcançado pelo Senhor aí onde você está. Querido, sem demora, né? O pastor já orou, não vou orar de novo. Eu gostaria de pedir a Arthur para passar um vídeo aí. Eu pedi o Arthur para passar um vídeo. Tem como não? Então veja. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, né? Nós íamos passar um vídeo, mas não vai ter como passar, glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas, né, queridos? No final, depois que der, a gente passa. Apocalipse, capítulo 2, como foi muito bem dito pelo pastor, né? Nós estamos nesse propósito aí, as 7 cartas às igrejas, né, da Ásia Menor. Né? Hoje é o 6º, penúltimo elo, né? Nós já caminhamos um pouco, já aprendemos, né? O porquê dessas cartas, né, amados? Para nós aprendermos, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer comunicar conosco. Vou desligar aqui, senão vai falhar. Amém? Todos acharam? Apocalipse está fácil, né? O último livro da Bíblia, mas como essa igreja é como a igreja de Bereia, a gente não tem problema de achar livros da Bíblia, amém? Amém. Então, tá, vamos lá então. Apocalipse capítulo 2 diz assim: carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eis, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que delícia, né, queridos, essa palavra. Bom, como foi dito, né, nós estamos andando aí pelas cartas, né, que o Senhor mandou João. O Senhor levou João lá para a ilha de Patmos e falou com ele: olha, eu vou te mostrar coisas e eu vou mandar você escrever. Então você vai escrever 7 cartas, uma direcionada a cada igreja. E a gente já viu algumas delas, né? Nós já passeamos por umas, mas essa aqui é a primeira carta que o João vai escrever, queridos. E essa carta é para uma igreja específica, a igreja de Éfeso. Essa igreja, queridos, ela era uma igreja diferenciada. Ela se destacava no meio das demais igrejas. Por quê, pastora? Essa igreja, queridos, como o evangelho chegou lá? Chegou através de Paulo. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele então leva o evangelho à cidade de Éfeso. Mas
essa igreja só vai florescer, só vai despontar, só vai crescer, só vai começar a se destacar na terceira viagem missionária de Paulo. Queridos, quando o evangelho chega em algum lugar, chega também o quê? Arrependimento. Quando há arrependimento, atrás do arrependimento vem o avivamento. Entra em Éfeso um tempo de avivamento sobrenatural. E ali, queridos, chega um tempo de batismo com o Espírito Santo. Chega também curas sobrenaturais, porque aonde o Espírito de Deus tem liberdade, coisas sobrenaturais acontecem. E é o que começa a acontecer na igreja de Éfeso. E eu acho lindo, querido, sabe por quê? Essas cartas são cartas de um pai apaixonado. O nosso Deus é um pai apaixonado. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar, porque o que é essa carta? Ou essas cartas? Sabe quando você chama o seu filho? Eu lá em casa eu chamo no meu quarto. Então, geralmente eu chamo a Júlia, chamo o Davi, chamo a Lívia, para uma conversa. E quando eles entram ali no quarto, isso acontece muito, né, nego? Acontece muito. Vira e mexe, Deus me mostra alguma coisa, eu vou lá, chamo o Davi, chamo a Lívia e chamo a Júlia. Como é a Júlia que está aqui, ela pode, né, atestar que isso é verdade. Quando ela vai no meu quarto, queridos, eu começo a lembrar a Júlia de quem ela é em Deus. Eu elogio ela, mas depois do elogio, geralmente, vem uma cacetada. Porque Deus faz assim. Porque o pai que ama ele, corrige. E nessa noite não é diferente. Deus vai tomar a igreja de Éfeso pela mão e vai num bate-papo com a igreja de Éfeso. Primeiro, queridos, ele vai elogiar a igreja de Éfeso. E o texto começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Já foi dito aqui no altar. É o pastor da igreja. Então essa carta foi escrita por um mensageiro da igreja. Quem comunica a mensagem no altar? O pastor, né? Geralmente, normalmente. Então escreve ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja. Essa carta é transmitida para que seja transmitida aos irmãos. E diz assim: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Se você for lá em Apocalipse 1:20, que está logo aqui atrás, você vai ver que as estrelas eram as 7 igrejas. Olha que lindo, Tiago. Deus, isso escreve, né? Isso diz aquele que tem na sua mão direita. Mão direita fala de quê? Autoridade. Olha que lindo. Ele tem na mão direita os 7 pastores das igrejas. Ele segura firmemente em sua mão os 7 pastores da igreja. Isso é do Senhor, pastor Daí. Sabe por quê, queridos? Porque vez por outra a gente se sente solto por aí. Mas o Senhor diz para a igreja de Éfeso: olha, eu tenho os pastores guardados firmemente na minha mão. E diz mais, diz assim: e ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:20 vai terminar dizendo que os castiçais são as 7 igrejas. Ele anda no meio da igreja, ele está aferindo a espiritualidade da igreja, ele está sondando o coração da igreja. Queridos, ele é o dono da obra. Dizem por aí que é o olho do dono que engorda o gado. Ele é o mais interessado em estar aqui nesta noite. E ele manda dizer para a igreja de Éfeso, e manda dizer para você nessa noite: o pastor dessa igreja é guardado firmemente na mão dele, mas ele anda no meio dessa igreja, aferindo o teu coração, aferindo a tua vida espiritual. Como anda a tua vida espiritual, amado? Ele está aqui. Ele não manda mensageiro para sondar, ele não manda anjo para sondar. Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito de Deus prescuta o nosso íntimo. Ele faz isso com prazer, queridos. E a Bíblia diz então, do versículo 2, ele vai começar a elogiar a igreja de Éfeso. Olha, queridos, nós precisamos aprender algumas coisas com a igreja de Éfeso, porque a gente olha para as cartas e a gente já lembra das correções, não é? Carta para a igreja tal, e lá vem lambada. Não, queridos, aquela igreja tinha coisa boa. Andando comigo, você vai aprender a fazer, mas também, infelizmente, tem coisas que você vai aprender. Não, isso que a pastora faz, eu não posso fazer. E a igreja de Éfeso era assim, porque a gente ainda está em construção. Não é vida de pecado, mas nós precisamos ser melhorados. Nós estamos em construção ainda, queridos.
queridos. Então aquela igreja é de igual forma. Existia coisas boas naquela igreja. E o Senhor vai dizer: conheço as tuas. Lindo, queridos. Ele conhece. Eu não sei se isso traz paz ou preocupação para o seu coração. Para mim, traz refrigério. Eu não sei se isso preocupa a tua alma. Eu não sei se isso preocupa o teu coração. Mas o Senhor vai dizer para aquela igreja: eu tenho visto a tua obra. Eu tenho visto o teu trabalho. Aquela igreja era uma igreja, queridos, esforçada. Ela era uma igreja que trabalhava na obra. Não tinha dificuldade de fazer a obra de Deus. Era uma igreja, queridos, que se entregava a sua vida em favor da obra. Havia entrega, havia dedicação, havia, queridos, prazer naquilo que fazia. Na Ásia Menor, de toda a Ásia Menor, aquela era a igreja que mais se destacava pelo seu trabalho na obra, por quantidade, mas eles trabalhavam, queridos, pela expansão do reino de Deus. Quando uma igreja descobre o seu chamado e exerce com excelência o seu chamado, é como uma engrenagem. As peças precisam estar no lugar certo. Éfeso sabia o seu lugar, Éfeso sabia o seu chamado. Eu não estou falando, queridos, de muitas coisas. Eu estou te falando que Deus te comissionou. O Senhor, Ele te chamou para um propósito específico, e Ele vai cobrar de você o seu chamado. A igreja de Éfeso cumpriu o seu chamado. E cabe uma pergunta para você, queridos: você tem exercido o seu chamado? Aquela igreja trabalhava duramente, aquela igreja trabalhava arduamente, queridos. Aquela igreja não comia o pão da preguiça. Não era uma igreja preguiçosa. Não era uma igreja, queridos, que se escondia de fazer a obra do Senhor. Eles faziam aquilo que era de Deus, que Deus colocava na mão deles, que era relacionado ao chamado deles. Eles exerciam, porque o Senhor vai louvá-los por isso, por causa da tua obra e do teu trabalho. E a Bíblia vai dizer a sua paciência. Por que paciência? Sabe, Tati, você passar a luta, Débora, e desanimar, qualquer um faz isso. Você começar na casa do Senhor, passar a luta e ir embora e desviar, qualquer um faz isso. Éfeso não. Éfeso era uma igreja experimentada na dor. Éfeso era uma igreja, queridos, que a luta vinha, o vento soprava. Aquela igreja bem experimentada na dor. Nós temos vivido dias que a igreja está sendo duramente experimentada na dor. Mas a Éfeso, queridos, por mais que eles passassem dor, eles não iam embora. A luta vinha, o vento soprava, mas aquela igreja estava edificada sobre a rocha. Porque a luta, o propósito da luta não é te mandar embora. O propósito da luta não é fazer você desanimar e desistir. O propósito da luta, quer dizer, forjar o teu caráter para que você seja uma igreja experimentada. E a igreja de Éfeso era essa igreja, queridos, que trabalhava arduamente para o Senhor, tinha prazer naquilo que fazia, mas sofria por causa do nome do Senhor. Não sei se você tem sofrido por causa do nome. Muitos têm sofrido por causa de pecado, queridos. Muitos têm sofrido. Por quê? Porque tem procurado com a sua mão. Mas essa igreja aqui, queridos, ela era uma igreja experimentada no sofrimento por causa do nome de Cristo. E a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo que aqueles que querem viver piamente pelo Evangelho padecerão o quê? Perseguições. Éfeso era essa igreja experimentada na dor, porque a gente tem um falso entendimento, né? um ensinamento errado. Não sei de onde que a gente tira isso, que evangelho não está relacionado à dor. É muito pelo contrário, queridos. É muito pelo contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: leais são as feridas do amigo. Se o Senhor tem ferido você, Ele fere, Ele sara. Considere essas feridas, elas são para o seu bem. Elas vêm para te ensinar o que deitado na rede nós não aprenderíamos. É necessário um tempo de dor na vida. É necessário um tempo de luta na nossa vida. Porque no tempo da luta você ouve. Porque no tempo da luta você para. Porque no tempo da luta, queridos, você dá ouvidos à voz do Senhor. E a igreja de Éfeso era essa igreja experimentada na dor. Eu não sei o que você tem passado, mas se você tem sofrido piamente por causa do nome de Cristo, a Bíblia fala que esse é o caminho. Sabe o que eu acho lindo, queridos? Atos 14, 22 vai dizer assim que Paulo, ele foi apedrejado.
Também, pastor, viver em pecado? Não. Pregando ele estava sofrendo piamente pelo Evangelho, pelo nome de Cristo. E a Bíblia vai dizer então que ele finge de morto, porque o Senhor dá essa sabedoria para ele. Ele fingiu que já tinha morrido. E quando os discípulos tiram Paulo dali daquele lugar, queridos, era para os discípulos dar uma palavra de conforto para Paulo. Mas Paulo vai consolar os discípulos. Olha que lindo! O homem apedrejado, machucado, mas com a sua vida espiritual intacta. Ele vai dizer assim: importa que através de muitas tribulações, alcancemos o reino de Deus. É através de luta. Não adianta, queridos, a gente querer florear o Evangelho demais. O Evangelho não mudou, é renúncia. O Evangelho não mudou, queridos. Tem luta, tem provação, sim. E essa igreja que entendia o propósito, porque não há deserto que seja para sempre, porque não há luta que dure para sempre. Mas também a palavra do Senhor disse em Salmo 34, 19, que muitas são as aflições do justo. São poucas, pastora. Oxalá na igreja. Não. São muitas. Mas há uma promessa no final desse texto. Vem, ensina, cumpre propósito. E a Bíblia diz que o Senhor o livra de todas. Está sendo afligido. Se você se identifica com a igreja de Éfeso, querido, está passando luta, está passando prova, está alinhado, está firmado em Deus, você está no caminho certo, porque Paulo falou assim: só vai entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Queridos, as tribulações, elas é como se fosse uma lixa na nossa vida. É como se as tribulações viessem para nos ensinar lições que nós, queridos, no tempo de festa, nós não aprendemos. Então Deus sabe como trabalhar em nós, Deus sabe como moldar o nosso caráter. Então Ele vem, traz as lutas e as tribulações para que nós possamos aprender lições grandiosas. E é o que essa igreja vai passar. É uma igreja que trabalha. Eu não sei se você já descobriu o seu ministério, o seu chamado. Pergunte para Deus: pastor, eu faço um monte de coisa na igreja. Seu chamado, qual que é o seu chamado, queridos? Qual que é o seu lugar na engrenagem? Me põe no louvor, gente. Vai dar não, né? Não é meu lugar. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que Deus te chamou para fazer. Você no lugar certo, você cumpre o propósito e você agrada o lugar de Deus. Eu falei assim: o pastor está aí. Como eu fiquei feliz comigo, meu pastor está aí, atuar a libertação aqui. É a praia dele. Me põe para ministrar a libertação, queridos. Tragédia, não vai dar. Eu posso tentar arranhar alguma coisa, não vai dar. Não é minha praia, não é meu chamado. Mas nós precisamos entender o nosso chamado. Queridos, Deus te chamou, te comissionou para algo. E se você não tem amor pelo seu chamado, se você não tem prazer pelo seu chamado, por aquilo que Deus colocou no seu coração, você não está saudável. Eu me lembro, eu sempre gosto de contar isso, porque eu acho fantástico. Quando eu me converti, queridos, eu tinha pouco tempo de convertido, mas muito pouco tempo de convertido. E uma menina perguntou para mim qual que era o meu chamado. Eu pensei: ninguém chamou lá em casa, não. Olha a inocência. Eu pensei: mas eu quero pregar. Eu falei: ninguém chamou lá em casa. Como assim? Ela falou: não é isso que é chamado. Eu não sabia o que era chamado, mas eu já sabia qual era o meu chamado. Pregar a palavra e não era uma oração, não, queridos. Não é só no altar, não. É no WhatsApp, é na rua, é onde Deus te der a oportunidade. Porque o que a palavra fala a respeito disso? Pregue, quer isto, quer? Não. Há tempo e fora de tempo. Porque chegará um tempo que não ouvirão com comichão no ouvido, não ouvirão a sã doutrina. Então nós precisamos pregar, nós precisamos ter esse amor pela pregação do Evangelho. Mas deixa eu dizer para você, queridos, esse é o meu chamado. Eu não sei qual é o seu, mas eu te pergunto: você exerce o seu chamado? Porque a igreja de Éfeso exercia o chamado dela, e Deus louvou eles. O Senhor os louvou por isso. Falou com eles: olha, eu sei do teu trabalho, da tua obra. O Senhor tem visto. Pode passar desapercebido para o seu líder, pode passar desapercebido para o pastor daí, mas aquele que te comissionou, aquele que te arregimentou, ele tem visto o teu
igreja de Éfeso fazia. A igreja de Éfeso trabalhava. Ela era uma igreja de um trabalho árduo. Tem traduções que vai falar que eu tenho visto o seu trabalho árduo. A tua paciência é o quê? Veio a luta, pastor. Veio a provação, a pessoa não foi embora, não. Porque muitos vão. Mas existe um povo, né? À toa que essa igreja chama remanescente, queridos. Você precisa ser um remanescente, independente de placa, porque a placa é tão importante que ela fica onde? Ora, ela nos identifica. E nós precisamos ter essa essência do remanescente. O que é um remanescente? É o que? A semente santa. É aquele que não desistiu. É aquele que o vento balançou, a tempestade veio, a chuva veio, o vento veio, mas a vida dele estava edificada sobre a rocha. Essa igreja era assim, queridos. E a Bíblia diz assim: e que não pode sofrer os maus. Que lindo, queridos. Lá naquela igreja, pastor Taí de Éfeso, não poderia haver injustiça, Getúlio. Se alguém fizesse o mal para alguém, aquilo era banido. Eles não aceitavam. Porque tem gente que quando vê um casal com problema, bate palma. Isso são homens maus. Lá em Éfeso isso não tinha. Porque havia uma igreja experimentada na palavra, que não aceitava, que orava se um casamento tivesse mal. Porque se o seu casamento vai mal, o meu vai também. Porque nós somos o corpo, nós somos uma família. Se dói aí e não dói aqui, eu estou pior do que você. Tem que doer. Nós somos corpo, queridos, nós somos uma família. Se alguém da sua família sofrer, você consegue? Estou nem aí. A gente até tenta, né? Tem hora que fala assim: ai, estou cansado de lidar com fulano, vou largar para lá. A gente fala isso, né? Eu já falei isso. Mas o amor, queridos, não deixa a gente fazer isso. Então, é isso. Eles não toleravam homens maus. O que é isso, pastora? O nosso Deus é um Deus de justiça. Aonde eles viam uma injustiça, eles eram conhecedores da palavra e se posicionavam e não aceitavam. E a injustiça tinha que sair, o mal tinha que sair. Ah, queridos, essa igreja nos ensina a viver nesse tempo assim. Não aceite injustiça. Se posicione na palavra. Não é brigar com a pessoa, não é botar a pessoa para correr, mas é um ensinamento da palavra para fazer aquilo que é necessário fazer. Se a pessoa não quiser conserto, Deus tira. O machado está posto à raiz. Aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Disse Jesus. Ele ama a igreja, mas se não quer conserto, vai ser arrancado na raiz e vai ser lançado no fogo. Que fogo? Qual fogo, igreja? Aquele fogo que queima, queridos. Não é por um dia, não é como as lutas que a gente passa. Tem um hino que fala assim: como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. As nossas lutas são assim. O deserto vem, o deserto passa. O fogo do inferno não. Então aquela igreja se posicionava: isso aqui está errado. Aqui na igreja de Éfeso isso não é aceitável. Nós precisamos agir assim, queridos. Olha só o que o texto diz: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aquela igreja era uma igreja experimentada na palavra. Eles eram uma igreja, pastor Taí, que ninguém passava para trás, não ensinava balela, não dava tempo para herege ficar, não dava tempo para heresia ficar naquele lugar. Sabe por quê, queridos? Eles eram respaldados na palavra. Era uma igreja ortodoxa. O que é uma igreja ortodoxa, pastor? Que luta por um princípio, pastor. Qual que é o princípio da igreja? Famílias saudáveis. Então nós vamos lutar por todas as famílias desta igreja, porque uma igreja, ela é feita de famílias saudáveis. Se uma família está doente, essa igreja está doente. Então aquela igreja tinha uma fé ortodoxa, ela lutava pelos princípios como se fosse dela. Isso é ser igreja, queridos. Estou nem aí, meu casamento como está bom. Quem está passando luta aí, ó, estou nem aí, Totó, tem nada a ver com isso não, queridos. Aquela igreja era respaldada na palavra. Eles tinham um conhecimento profundo. Deixa eu falar uma coisa, pastor Taí. Nós somos a geração que mais tem Bíblia. Bíblia Thompson, King James, Bíblia da Mulher, da Joyce Meyer, do Silas Malafaia. O que mais? Essa aqui é Preparando Casais, Prepara a Vida. Qual Bíblia que você tem? Nós somos a geração mais rasa no conhecimento da palavra. Temos acesso, mas não temos vontade. A escola de formação remanescente começou na igreja de uma maneira totalmente profunda.
muitos não estão matriculados lá. Aquela igreja não, queridos. Aquela igreja não era levada por qualquer vento de doutrina. Aquela igreja tinha fundamento na palavra. Aquela igreja, queridos, lá em 2 Pedro 3,15 vai dizer assim, que nós precisamos da razão da esperança que há em nós. Se alguém chegar para você e te pedir a razão da esperança que há em você, você tem respaldo bíblico, queridos, para alimentar uma vida. Quando as pessoas me elogiam por guardar versículos, queridos, isso não me atrai, isso não me envaidece. Eu acho vergonhoso, porque o meu dia tem 24 horas. Quantos que o seu tem, pastor? Quantos que o seu tem, pastora Simone? Alguém aqui o dia foge de 24 horas? Até parece que pode, né? Se a gente for falar a verdade. O tempo que eu tenho para estudar, você tem. Eu sei, queridos, não é porque Deus falou assim, é osmose. Ela vai deitar, vai pôr a Bíblia debaixo do travesseiro e vai acordar com tudo decorado. Exige dedicação. A igreja de Éfeso não era passada para trás no conhecimento bíblico. A Bíblia vai dizer em Atos 17:11 que o povo de Bereia destacava mais que o povo de Tessalônica. Por quê, pastora? Porque eles não engoliam qualquer coisa. Tudo que era dito a respeito da palavra, eles iam lá e conferiam para ver se aquilo tinha realmente respaldo bíblico. Hoje as pessoas falam qualquer coisa, queridos, e são levados por ventos de doutrina. Hoje qualquer pessoa, queridos, ela passa o dia inteiro sem estudar a palavra. Ela passa o dia inteiro, queridos, sem se alimentar, sem receber o alimento, queridos, da palavra de Deus. Olha, queridos, é tempo de mudança. O pastor falou que eu e o vou viver ali. Nós precisamos mudar nossa mente. Nós precisamos alimentar mais da palavra. A Bíblia fala lá em Mateus 7:24, que eu falei aqui atrás, que existe 2 tipos de crente. Infelizmente está dentro da igreja. Que bom que está dentro, né? Aquele que edificou a sua casa sobre a areia e aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edificou sobre a rocha, queridos, veio o vento, soprou, veio a chuva, deu de ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela tem um fundamento. Nós precisamos de conhecimento bíblico. A igreja de Éfeso tinha esse conhecimento, queridos. Eles eram uma igreja firmada na palavra, ninguém falava besteira com eles. Quando chegava alguém lá se dizendo apóstolo, se dizendo pastor, se dizendo isso, aquilo e aquilo outro, eles experimentavam aquela pessoa, e quando eram mentirosos, eles não deixavam ficar no meio. Sabe por quê, Rafael? Conhecimento da palavra. Nós estamos muito aquém, queridos. Nós estamos muito no raso do que Deus quer para as nossas vidas. O que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus. Eu que vou me apresentar a Deus, pastor. Não é Deus que vai em casa me sondar, não. Eu que vou diante de Deus. Eu preciso me colocar diante de Deus como um obreiro aprovado. Perfeito? Não. Aprovado. Não é perfeito, não, pastor? Não, queridos. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, e não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? Abre Judas aí, abre Abacuque, abre Tito. Queridos, tem livro que se a gente falar aqui, as pessoas vão perguntar: existe isso na Bíblia? É falta de tempo, pastor, está aí. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu não sei se a Bíblia é sua prioridade, porque o que é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo. Aquela igreja era uma igreja respaldada na palavra. Não era rasa, não, queridos. Aquela igreja ia no profundo da palavra. E não era só saber, não. Porque não adianta eu subir aqui e falar se eu não praticar, queridos. Fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É um conhecimento, queridos, que vem e muda a nossa vida. É claro que essa palavra, como a pastora falou aqui ontem, ela fala com o pregador primeiro. Deus me limpou primeiro. Deus falou comigo primeiro para depois falar com você. Mas o interessante, queridos, né? Estou fugindo toda hora do texto. Vou colocar essa toalha. É uma igreja o quê? Respaldada na palavra. Eu não sei como você tem vivido na palavra. Deixa eu te dar um alerta. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, e enviarei. Quem vai enviar? Fome sobre a terra, mas não é fome de pão. Sede, mas não é
sede de água, de ouvir a palavra do Senhor, e não a acharão, andarão errantes de canto a canto. É tempo de ler com vontade ou sem vontade. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler Bíblia. Para esses dias eu preciso orar dobrado, para esses dias eu preciso ler Bíblia dobrado, queridos. Existe um tempo chegando aí que não vai dar tempo mais. Isaías 55:6 vale o que, Tiaguinho? Buscai enquanto se pode achar. A fonte está jorrando, a porta da graça está aberta, mas não será sempre assim. Queridos, quando você entrar para o seu quarto, peça a Deus sabedoria. Pastor, eu não entendo nada da Bíblia. Pede o Espírito Santo para te ensinar. Quantos textos eu não entendia? Aquele mesmo da mulher Sirofenícia, que falava, mas os filhos também, os cachorrinhos também comem das migalhas. Eu não entendi esse texto. O Espírito Santo de Deus me revelou. Vou fazer seminário, queridos. Há mais segredo escondido no teu secreto do que nos seminários. Faça seminário. Mas existem segredos. A Bíblia diz que Deus escondeu esses segredos do quê? Dos sábios e entendidos. E revelou o quê? Os pequeninos. Só não andar porque ele está quase na hora. E o Senhor vai dizer assim: o 5, aqui acabam os elogios da igreja. Era uma igreja que trabalhava, não se cansasse. Era uma igreja que tinha perseverança. Era uma igreja que tinha respaldo bíblico. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que se dedicava à expansão do reino de Deus. Encerram aqui os elogios. Mas o Pai que ama, Ele corrige. Leais são as feridas feitas por um amigo. E agora o Senhor vai abrir uma ferida em elas. E o Senhor vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Perdeu o primeiro amor? Se eu perder minha chave aqui, eu quis, a chave do meu carro, estou indo embora. Perdi a chave do meu carro. Foi voluntário? E se eu abandonar a chave do meu carro aqui, foi voluntário? Voluntariamente. Mas voluntário. Aquela igreja trabalhava, tinha um conhecimento profundo das Escrituras, e isso é louvável, porque a gente não tem só defeito, embora as pessoas tentem impor isso sobre a gente, né? Mas aquela igreja já não fazia com amor fervoroso. Perdeu o amor, pastora? Não. Acabou o amor? Não. Aquela igreja não tinha perdido todo o amor, mas o amor havia esfriado. Existe um amor fervoroso, queridos. E o Senhor fala assim: eu tenho contra ti, igreja, que vocês abandonaram. Abandonar é diferente de perder. Muito diferente. Aquela igreja fazia e acontecia, Gabriel, mas já não era mais pelo amor fervoroso que eles faziam. E o Senhor vai exortar aquela igreja por isso. Queridos, se a gente falar em 1 Coríntios 13, vai ter uma carta inteira falando sobre quando Deus entregou o seu filho. O que moveu o coração de Deus? O que Deus espera de mim e de você? Deuteronômio 6 vai falar assim, 6:5, vai dizer assim: ame o Senhor de todo o teu coração. Aquela igreja fazia, não mais por um amor fervoroso, mas um amor que havia esfriado. Como anda o seu amor a Deus, queridos? Se aquela igreja tivesse, Débora, um amor fervoroso, aquela igreja seria top. Tinham lá no início, sabe aquele primeiro amor? Quando a gente se converte e a gente fica apaixonado por Jesus, eles, por decisão própria, abandonaram esse amor. E o aferidor de vida espiritual caminha pelos 7 castiçais nessa noite. O Senhor caminha nessa noite, querido, nessa igreja, e Ele está aferindo o seu amor. Se ainda te mantens no primeiro amor, aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E o Senhor falou: olha, eu tenho isso contra você. Ele vai falar assim: lembra de onde você
dinheiro, ele gastou tudo. Ele lembrou de quê? Da casa. Quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? Ele lembrou do lugar que ele estava quando ele... Quem era você no primeiro amor? Lembra-te quem você era quando você devotava a Deus o seu primeiro amor. Não tinha problema quanto atrasar, chegava cedo na igreja, se marcasse para limpar a igreja estava tudo bem, se o ensaio atrasasse estava tudo bem. Lembra do lugar que você estava quando você perdeu o seu primeiro amor. O Senhor nessa noite quer gerar saudade daquela pessoa que você era quando Deus era tudo para você. E o Senhor fala isso, lembra, traz a tua memória a pessoa que você era antes de você cair. E sabe o que é lindo, queridos? É claro que essa igreja pecou, mas acontece, pastor Pai, que nem sempre está relacionado a pecado. Talvez você parou, você caiu na oração, você orava 1 hora e agora você ora 1 minuto. Talvez você jejuava a semana inteira, hoje você nem jejua mais. Talvez você caiu na sua entrega, talvez você caiu na sua dedicação, na sua fidelidade. O Senhor está falando assim, lembra daquele tempo antes de você cair. Ele vai dizer assim, é claro, queridos, que a gente tem que lembrar do nosso pecado, mas aqui está falando, lembra de onde você caiu, do lugar que você estava, como você era, quando eu era tudo para você, quando você devotava a mim aquele amor, queridos. Quando a gente anda 2 léguas, quando a gente ama, a gente entrega a capa, quando a gente ama, queridos, a gente vai até as últimas consequências, porque Deus fez isso por nós, e Ele vai falar isso com o povo. Mas é claro que nós temos que lembrar qual é o nosso pecado. O filho pródigo, quando ele estava lá, ele falou, pequei contra meu pai, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou pedir perdão para o meu pai. O que te fez cair, queridos? Foi parar de orar, foi diminuir na oração, foi diminuir no louvor, foi diminuir na entrega, foi diminuir no sacrifício, no jejum, na subida do monte. Eu não sei o que te fez cair, mas o Senhor fala, porque senão virei a ti e removerei o teu castiçal. O castiçal eram as 7 igrejas. Se aquela igreja não se arrependesse, o Senhor ia remover aquela igreja. Posso antecipar uma coisa para vocês? Hoje as 7 igrejas é a Turquia. Vai lá. Aquela igreja não ouviu, pastor, a advertência de Deus, e ela foi removida. Só tem ruína. Será que a gente vai fazer igual Éfeso? Nadar para morrer na praia? Será que essa advertência, essas 7 cartas de advertência para nós, queridos, tirando Filadélfia, né? Será que essas advertências são à toa, queridos? Será que todos nós aqui conservamos aquele primeiro amor? Queridos, quando você fala de Jesus, você ainda chora. Quando o louvor toca, quando a igreja adora, você ainda chora. Você ainda se sente constrangido pelo amor de Deus. Eu estava orando em casa, hoje eu fiquei constrangida diante de Deus, porque o primeiro amor te constrange. Como pode um Deus tão grande morar dentro de alguém tão pequeno? Nós precisamos voltar a nos constranger, queridos. E o texto vai terminar dizendo assim: eis, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Eram os falsos profetas, os hereges, que queriam que a igreja vivesse uma vida cristã, pastor, promíscua. Adultério? Pode. Homossexuais na igreja? Pode. Fumar? Pode, gente. Beber? Pode. Ah, mas Éfeso não deixava. Uma igreja respaldada na palavra de Deus, ela não se alia com o pecado, ela se posiciona. Eu estava falando outro dia, acho que foi com a Júlia, não sei com quem eu estava falando. Antigamente uma moça solteira engravidava, né, pastor Simone? Era meu tempo. Era um absurdo. Hoje não gera mais nenhum temor. Não gera, querido, está errado. Antes, fulano está nas drogas, a gente ficava preocupado. Tem que manter isso, queridos. Tem que manter isso. Nós somos um corpo, uma igreja. E o Senhor falou para ele:
eles: olha, eu tenho a seu favor que vocês não aceitam as obras dos nicolaítas, dos hereges. Quantas heresias propagando hoje? Ideologia de gênero. Alguém publicou no grupo lá, não lembro quem, um vídeo de uma menininha ensinando uma criança que ela ainda não é nada, ela vai crescer e vai decidir se ela quer ser homem ou mulher. Obra dos nicolaítas. A igreja de Éfeso não aceitava. Nós vamos aceitar, queridos? Nós vamos nos posicionar na palavra, nós vamos defender a verdade. Nós vamos ser uma igreja ortodoxa, apologética em excelência, uma igreja que defende um princípio, uma igreja que a sua fé está baseada na verdade, na palavra. Tinha uma menina onde eu trabalhava, ela era testemunha de Jeová, e ela vinha conversar de Bíblia comigo. Queridos, eu não queria humilhar aquela mulher, eu queria ganhar ela para Jesus. Ela parou de falar de Bíblia comigo. Batemos mortos uma vez na casa de pai, eles saíram de lá fugindo. E não é porque a gente vai colocar para fora e vai maltratar. Você sabe da razão da esperança que é em você. Você sabe sentar com um morto e explicar para ele qual que é a razão da esperança que há em você na palavra. Você é um obreiro aprovado. A gente não sabe tudo não, queridos. Eu não sei tudo não. Eu tenho tanto que aprender, eu não sei nada. Mas nós precisamos ter um coração disposto a aprender. E o texto encerra falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é ao vencido. É diferente, né, pastor Taio? Vencido é um, vencedor é outro. Ao vencedor darei a ele o direito de comer da árvore da vida. O que está guardado lá no Éden? Que Deus perdeu a confiança no homem? Com duas espadas flamejantes? A árvore. Seja fiel até o fim. Você vai comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Vida eterna. Sabe por quê, pastor? Eternidade é para todo mundo. Vida eterna não é não. Vida eterna é para quem é fiel até o fim. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Éfeso pecou. O amor esfriar, pastora Simone, tem que ter pecado. Sabe por quê? Romanos 5,5 fala assim: que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, para mim amar a Deus, eu tenho que ser fervoroso no Espírito. Porque se eu pecar, o Espírito Santo de Deus sai, e é Ele que derrama amor. A igreja de Éfeso pecou. Porque para ter arrependimento, o Senhor falou: arrepende. O que é arrepende? Arrepender é pesar pelo mal cometido. Então, quando eu tenho esse pesar pelo erro que eu cometi, o que eu faço? Eu volto à prática das primeiras obras. O que é a prática das primeiras obras? Não é necessariamente obra. É o que você era capaz de fazer quando você estava lá. O que você era capaz de fazer no primeiro amor que hoje você não faz mais? Esse era o problema da igreja de Éfeso. Eles se distraíram, o pecado entrou, o amor esfriou. Deus exortou, o amor sucumbiu, junto com ela a igreja sucumbiu. Se essa igreja não tiver um amor genuíno pelo Senhor, um amor não fingido, como diz a palavra, se a nossa igreja não tiver um amor fervoroso, queridos, essa igreja vai sucumbir. Não vai porque nós temos amor pelo Senhor, mas a igreja de Éfeso sucumbiu. E a Bíblia fala assim: está no meio do paraíso de Deus. Aquele paraíso, pastor, está aí, que nós somos colocados para fora. Deus perdeu a confiança e falou: vou colocar vocês para fora. E Apocalipse ele é restaurado. Para isso que você perdeu, Deus está te dando uma chance. Deus está me dando uma chance de ir para Ele, para passar só uma eternidade. Mas o Senhor diz para você nessa noite, queridos: qual que é a sua escolha? O que você vai escolher? Pastora, eu amo. Sabe por quê, queridos? Não adianta eu ter a obra da igreja de Éfeso se eu não tenho amor, se eu não tenho primeiro amor. E eu quero deixar uma palavra para você. Coloque para nós
Efésios 6, 24. De repente você está aqui e você está no primeiro amor e essa palavra trabalha com você, porque a palavra faz isso. Mas eu quero deixar uma palavra para aquele que permanece no primeiro amor, que ainda é capaz de andar 2 milhas, que ainda é capaz de dar outra face, que ainda é capaz de entregar a túnica. Efésios 6, 24. Tem outra tradução, mas olha só: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz assim: com um amor irrepreensível, com um amor indestrutível. Deixa eu dizer para você, queridos, eu sei que tem pessoas aqui que amam ao Senhor, Samuel, ainda como no primeiro amor. A graça seja sobre você, a graça de Deus, o favor de Deus seja sobre você, que conserva um amor irrepreensível por Ele. E eu quero convidar você a ficar de pé. Os ministros de louvor não vão subir. Eu quero pedir ajuda para colocar o louvor. Vai colocar também? Não? Vai. O vídeo não vai ter jeito mais. Noutra oportunidade eu coloco, porque ele é muito forte. Mas se não teve oportunidade, porque ele foi de Deus. Eu quero que você, ministro de louvor, fique aí que eu quero. Essa palavra é para você também. Não que quando você sobe aqui, né, você abre mão dessa palavra. Não é isso que eu quero dizer. Nós vamos orar. E esse louvor ele é bem antigo. A pastora Joaninha vai lembrar aí. Deixa eu ver quem mais que é antigo aqui. Tem muitos anos de evangelho aí. Vai lembrar desse louvor, né? Não sei se Getúlio é. Às vezes Getúlio é. Não sei, Samuel também. Não sei se Samuel é. A gente olhando as pessoas assim, né? Mais maduras da igreja. Nós somos maduros, viu, gente? Tem velho aqui não, né, Lu? Somos maduros. Então a gente vai olhar para as pessoas mais maduras e vai falando. Mas enquanto isso, queridos, eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, que eu já estou atrasada. A gente vai dar meu nome. Nós vamos orar. Eu não sei a quantas anda o seu amor. Não tenho nem que saber, queridos. Se o Senhor quiser revelar, Ele revela, mas não há propósito nisso. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, porque existe um que prescruta a sua alma e Ele sabe. Se você esfriou no amor, se o seu amor esfriou, só você sabe se você ainda conserva o primeiro amor. Eu quero que você fale isso para Deus. Quando nós temos uma necessidade, nós levamos para Ele. E nós vamos orar e vamos pedir a Ele, mas a receita para ter um novo amor, para ter aquele primeiro amor de volta. Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado pelo Espírito. Nós precisamos voltar a ser fervorosos no Espírito, porque quando há fervor, o Espírito de Deus está ali. E quando o Espírito de Deus está ali, esse amor é derramado. E o que move a igreja deve ser o amor. Cantares 2,4. Leva-me à sala do banquete. A minha bandeira é o amor. Será que a sua bandeira ainda é o amor, querido? Querido, nós te exaltamos e te bendizemos. Nós te louvamos nesta noite. Ah, papai, obrigado por essa palavra. Ela nos traz de novo para o propósito. Ela nos traz de novo para o caminho. Ela alinha a nossa caminhada com a caminhada do Senhor. Ela alinha os nossos pensamentos no Senhor. Toma a tua igreja nesta noite, papai. Toma este coração que se esfriou. Este coração que deixou o pecado falar mais alto. Esse coração que caiu no tempo de oração. Este coração que caiu no tempo da adoração. Este coração que não te adora, mas eu entrego em tuas mãos. Papai, solta e prescuta no mais íntimo. Eu não sei o que tirou a atenção deste coração, mas eu te peço, Pai, que mais uma vez nesta noite o Senhor tome a igreja remanescente em tuas mãos. Aviva este coração. Como Abacuque clamou, eu clamo nesta noite.
Jesus. Som deste coração, Pai, desanimado, batido e fraco, esfriou, mas o Senhor tem o poder de acender a chama de novo. O Senhor tem o poder de avivar este coração. Que você possa voltar nessa noite, queridos, rever seus conceitos e voltar ao primeiro amor. Fazer como o filho pródigo, lembrar de onde você caiu, por que você caiu, qual pedido de arrependimento você precisa fazer. O Senhor aconselhou aquela igreja: volta, arrepende, volta à prática das primeiras obras. E é o que o Senhor diz para nós nesta noite. Aleluias. Amém, vida, pode ir. Amém, queridos. Depois ouça esse louvor lá na sua casa. Não sei se você conhece. É do grupo Rebanho, não. Eu quero convidar o pastor aqui. Desculpa pelo atraso, pastor. Eu passei uns minutinhos, queridos. Se o primeiro amor se foi. Se o primeiro amor acabou, ainda dá tempo. O aferidor da sua espiritualidade permaneça aqui. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Pode colocar. Eu queria que você continuasse nesse mesmo ambiente de adoração, de transformação, porque a palavra transforma, a palavra liberta. Esse tempo que nós falamos das igrejas, eu confesso que foi talvez a campanha que mais falou comigo. Talvez fosse porque eu prestei muita atenção. Ela sempre vai iniciar falando ao anjo da igreja. E eu fiquei pensando como que a responsabilidade é grande. O contexto igreja do corpo é extremamente importante. Uma parte do corpo não funciona fora do corpo. Uma parte do corpo não funciona longe do corpo. Eu fiquei pensando como que se você arranca uma parte do seu corpo, uma perna, um braço, ele sobrevive? O que acontece? Uma perna, quando é dilacerada do corpo, o que acontece com aquela perna? Apodrece e morre. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa que, de uma parte de um corpo fora do corpo? Não é o apodrecer, mas é o cheiro que ela exala. E qual é o cheiro que hoje você exala? Estar dentro de uma igreja não faz de nós ser um corpo. Mas quando eu decido ser igreja, aí sim eu me torno um corpo. Você não funciona longe do corpo. Uma pessoa que vai para um hospital em um nível forte intenso de doença, pode o coração parar, algum órgão parar, e eles vão tentar trazer de volta a vida. Quando o coração, por exemplo, para de bater, eles vão dar um choque, eles vão os procedimentos que é feito para a pessoa trazer de volta a vida. Mas quando o cérebro para, não há mais o que fazer. Queria que você entendesse isso. Enquanto a cabeça funcionar, a cabeça tiver vida, o corpo tem vida.
E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. O cabeça da igreja, ele jamais vai morrer. Ele jamais vai se perder. E o que importa para mim e para você é ter sempre Ele como a tua cabeça, como Deus Espírito, como a vida que está em você. Voltar ao primeiro amor é uma decisão. Voltar ao primeiro amor é querer. Voltar ao primeiro amor é não importar com aquilo que talvez te levou para longe desse amor. Volte ao primeiro amor. É você que define, é você que decide. Aí no teu lugar, a pastora já orou, mas eu queria orar uma vez mais. Coloca a mão sobre o teu coração. É uma noite profética. É uma noite de milagre. É uma noite que você pode ter tudo mudado a partir de uma decisão. Pai, obrigado pela palavra liberada sobre a nossa vida na noite de hoje. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esta série de mensagens, por essa campanha. E que o Senhor continue a falar ao coração de todos nós. Leva-nos, Deus, ao primeiro amor novamente. E possamos ser tomados por tamanha glória. E de uma forma incontrolável adorar o Senhor simplesmente. Eu abençoo a tua igreja, aqueles que estão aqui e os que estão em casa, e que todos possam voltar ao primeiro amor e manter essa chama do primeiro amor acesa até o último dia. Assim eu abençoo toda a igreja e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você recebe essa palavra e decide voltar ao primeiro amor, joga a tua mão lá no alto e aplauda, glorifica, exalta o nome do Senhor. Pode ser mais forte. É para Ele, é para Cristo, é para Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra abençoada, muito top. Deus é muito bom. Eu sempre falo, eu quero te dar a oportunidade, querido, de continuar adorando. Agora com o teu dízimo, com a tua oferta. Eu queria que você fizesse isso com alegria no teu coração. Prepara aí o teu dízimo, prepara a tua oferta. Se você precisa de um envelope, levante uma das mãos e os consolidadores farão chegar até você. Alguém mais precisa de um envelope? Levante a mão. Luiz, consegue colocar até o Pix, por favor? O Pix da igreja vai ser colocado ali, a conta. Se você precisa fazer via cartão, o obreiro Bruno está ali com a maquininha, pode procurar lá atrás. Está ali o Pix, é uma forma facilitada de fazer. Muita gente tem optado pelo Pix para não andar com dinheiro, isso é bom. Penso eu que o dinheiro em papel está com os dias contados. Pouco tempo isso vai acabar. Amém, querido? Você vai fazer a sua oferta, vai entregar o teu dízimo. Faça isso com alegria, faça isso com disposição. Me dá um envelope aqui também de oferta, por favor, para esquecer. Alguém mais precisa de um envelope? Obrigado. Mais alguém? Prepare então, apresente ao Senhor, vamos orar. Pai, obrigado por cada dizimista, cada ofertante da casa do Senhor.
Toma cada um deles em tuas mãos, a vida financeira, a vida profissional, eu entrego também em tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que são profissionais liberais, autônomos, empresários, cada um deles, ó Deus, seja visitado por Ti na noite de hoje. E que o sobrenatural, a bênção, Pai, sobrenatural alcance cada um deles de maneira que ainda não viram. E assim, como ministro com a palavra, eu consagro o dízimo e oferta do teu povo e abençoo. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, com alegria no teu coração. Sai do teu lugar, vem ao altar, dizimar e ofertar. Algumas pessoas que fazem a devolução do dízimo ou a oferta via internet, né? Pelo Pix. Se quiser receber a unção, pode ir aqui à frente, não há problema algum. Você pode vir e falar, já fiz pelo Pix, não há problema, você vai receber. Apesar de que a unção aqui, essa unção física, é só uma confirmação daquilo que você já recebeu. Amém? Você não depende da unção, apesar de que é bom que receba. Não há problema algum em você vir sentar com a sua oferta física. Ela já foi entregue. Então, se quiser vir, pode vir. Pastor, e se eu não for, recebeu do mesmo jeito? Amém? Não tenha qualquer dúvida no coração quanto a isso não. Amém? Fica de pé no seu lugar. Pastor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Você recebeu essa palavra, querido? Glória a Deus. Semana que vem, pastor Marcos Paulo vai estar com a gente no último elo, encerramento, falando sobre a igreja, se não me engano, Tiatira, e vai ser lindo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vai nos surpreender muito. Você crê? Sinta-se desafiado a estar presente nos cultos, não faltar de nada. Se você não foi ainda para uma célula, vá amanhã, visite uma célula, conheça uma célula. Eu tenho convicção de que você vai amar. A célula, na verdade, é o que mais nos prende, nos mais faz crescer, gera comunhão, gera comunicação, facilita muito a nossa permanência. Amém? Você é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo na face da terra, e é necessário que você faça e dê o seu melhor. Amém? Uma coisa mais. Amém, queridos? Gente, algumas pessoas estão perguntando, eu ia falar no domingo, mas eu vou adiantar de uma vez. Nossa liderança de jovens saiu da igreja, saiu abençoado, saiu certinho. Eles mudaram para Santa Luzia. E aconteceu durante 2 semanas, 2 situações que amedrontou muito eles. E já há um tempo que eles vêm ouvindo e pensando no que fazer. Realmente é muito longe, é uma viagem, daqui lá. Eu entendo a situação deles. São pessoas que abençoaram muito o ministério, não temos nada a reclamar, muito pelo contrário. Se eu tenho algo para falar, é gratidão pelo que eles fizeram, pelo que eles são, pelo que eles representam. Nunca será esquecido o que eles fizeram aqui. Eu vou reforçar no domingo, mas para que já não tenha mais dúvida no coração de ninguém sobre o que aconteceu, tá bom? Já estão servindo em outra igreja. Eu mesmo conversei com o pastor a respeito. Eles já estão atuando lá, não pode parar, não pode ficar parado, Então, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo bem. É uma perda para nós, mas é um ganho para o reino. A igreja que eles foram congregar é uma igreja muito pequenininha, está começando, e a bagagem que eles levam daqui, com certeza vai agregar, vai somar muito lá. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e agradecendo pelo que vivemos aqui hoje. Que o Senhor possa continuar manifestando a Tua graça, a Tua glória sobre cada um de nós e sobre cada família. Oro mais uma vez por todos os casais
que a graça, a glória do Senhor seja vista na vida de cada um deles. Assim eu abençoo toda a igreja em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã na célula.